Aizen Sasuke é um dos vilões dos animes mais poderosos e inteligentes dos animes, sendo mostrado sua genialidade logo no início de Bleach. Mas quão poderoso é Aizen Sasuke? Qual o nível de suas habilidades? Nesse vídeo irei analisar isso, mas antes se inscreva no canal e deixe o like para não perder os próximos vídeos do canal. Então, sem delongas, vamos para o vídeo. Primeiro vamos ver um quesito onde o Sasuke Aizen se destaca a sua inteligência. Sasuke Aizen é extremamente inteligente e perspicaz. Em quesito de inteligência em combate, ele é um mestre nessa área, onde ele cria estratégias para lidar com seus inimigos da melhor forma. Como foi mostrado, Aizen teve toda a cautela para enfrentar toda a Gol 13 e principalmente com o comandante geral Yamamoto Gyonsai, onde ele mesmo passou anos criando e bolando estratégias para atrair a Gol 13, e o mesmo enquanto estava no Recomundo criou um ser vivo capaz de subjugar e lidar com as chamas do velho Yamamoto, além de ter pensado em um plano para deixar Zaraki Kenpachi e Byakuya Kuchiki fora de seu combate contra ele, pois o mesmo sabia que a presença de ambos iriam dificultar ainda mais a conclusão de seus objetivos. Além disso, Aizen é extremamente inteligente na área de aprendizados de técnicas, onde ele é dito ser um Shinigami completo, desde a área de esgrima até a área de feitiços. Ele dominava os feitiços como ninguém, era capaz de realizar Kidos e Hadouken com maestria, até mesmo como os feitiços de mais difícil de se realizar, o mesmo conseguia como o Hadouken 90. Porém, não acaba por aí, pois Aizen é extremamente manipulador, onde ele manipulou quase toda a vida de Kurosaki Ichigo, manipulando eventos que favorecem seus ideais. Aizen Sasuke, com sua manipulação, acabou manipulando de forma indireta e direta, e o mesmo está envolvido em pelo menos 70% do enredo de Bleach. Não seria um absurdo dizer que Sasuke Aizen seria o responsável por mais da metade dos eventos que aconteceram no mangá de Bleach. Poderes. Agora vamos analisar sua capacidade. Como já mencionei, Aizen possui esgrima ótima, conseguindo manusear sua espada de forma extremamente eficaz. Ainda o mesmo é capaz de usar Kidos e Hadouken, onde Hadouken são mais ofensivos. Exemplos são o Hadouken 90, onde é dito distorcer o espaço-tempo e afetando a nível atômico qualquer coisa dentro dele. O Hadouken 99, o Aizen cria dragões feitos de Hireishi, onde eles são lançados até o alvo, criando grandes danos no alvo. E seus Kidos a Aizen pode utilizar para criar defesas ou até usar Kidos de cura. E preciso dizer que o mesmo é sobre-humano em todos os sentidos, desde a sua força, velocidade e durabilidade. A habilidade mais conhecida do Aizen provavelmente é a habilidade vinda da sua Zanpakuto. Após liberar sua Zanpakuto, Aizen pode colocar seus inimigos numa hipnose perfeita. A condição para isso é o alvo olhar para sua espada apenas uma vez. Após isso, toda vez que o Aizen liberar sua Shikai, ele pode deixar o alvo numa ilusão. A ilusão do Aizen é capaz de manipular os 5 sentidos de forma perfeita, onde mesmo que o alvo saiba que está sob efeito da hipnose, ele não poderá fazer nada para sair dela. A sua ilusão da Kyoka Sugetsu é extremamente poderosa, visto que até mesmo Yū de Almighty ficou preso e à mercê da ilusão do Aizen. Por ser um Shinigami, obviamente ele possui manipulação espiritual, conseguindo afetar seres espirituais, ainda uma capacidade básica que todos os Shinigamis podem fazer e utilizar a sua Hyatsu para criar uma pressão no inimigo, sufocando a sua alma e até mesmo podendo o matar. Como Aizen já demonstrou, ele pode sufocar os seus inimigos apenas com sua pressão espiritual. Ainda o Aizen possui capacidade de apagar seres da existência. Caso o alvo seja inferior ao Aizen, o mesmo pode simplesmente ser apagado da existência. Isso é através da sua imensa e grande Hyatsu. Mas ainda possui outras habilidades básicas como percepção extrasensorial e sentidos aprimorados, capacidade de voo, telecinese através da sua Hyatsu, além de ser extremamente bom na manipulação de energia, conseguindo manipular grandes quantidades de energia espiritual. Após absorver Hogyoku, Aizen começou a transcender e com isso começou a adquirir novas habilidades. Aizen, após absorver Hogyoku, ganhou uma regeneração extremamente alta. O mesmo foi atingido pela habilidade do Jin, que usava um veneno que afetava e destruía as células, mas mesmo assim, após ser atingido por isso, Aizen simplesmente se regenerou, lhe concedendo no mínimo
nível de regeneração de nível celular. Mas para frente ele evolui ainda mais, conseguindo se regenerar após ser completamente destruído pelo Ichigo Mugetsu, mostrando ser capaz de se regenerar até mesmo quando o mesmo é completamente destruído. E também o mesmo possui alguns tipos de imortalidade, como não podendo ser morto por causas naturais. Imortalidade também tipo 2, onde ele não pode ser morto por ataques letais para a maioria dos seres vivos. Imortalidade tipo 3, que vem da sua regeneração. Tipo 5, que é a mortalidade por ser um deus da morte. E por fim a imortalidade tipo 8, onde ele é capaz de se manter vivo e retornar graças ao Hogyoku, ou seja, uma imortalidade que depende de algo externo, no caso o Hogyoku. Quem não sabe, o Hogyoku é um objeto extremamente poderoso, visto que o Hogyoku pode dar várias capacidades ao usuário, como a capacidade de evolução reativa, como foi mostrada a luta dele contra o Ichigo. O Aizen pode evoluir e mudar tanto sua aparência quanto as suas habilidades. O Hogyoku possui também capacidade de manipular o destino, pois o Hogyoku pode ler os verdadeiros desejos dos corações de quem está por perto e criando e manipulando eventos para realizar desejos dos seus corações. Aizen também possui algumas resistências, onde ele pode resistir a ataques gravitacionais de espaço-tempo e também de construção da matéria, pois o mesmo é capaz de resistir aos danos do seu próprio Hadou no vento, além de ter resistido a Kontotsu, onde é dito que ser perseguido ou pego pelo Kontotsu, ele pode lançar o alvo em outro momento do tempo. E por fim, uma habilidade demonstrada na sua luta contra o Ichigo foi o seu Fragor, onde ele lança ataques cheios de energia espiritual. E ele simplesmente lança os ataques cheios de energia espiritual e podendo criar grandes áreas de destruições com isso. Vamos para o mais importante do vídeo, nível de poder. Em Bleach é muito complicado falar disso, pois muito comum o universo de Bleach ser subestimado. Porém, vamos analisar o mínimo do mínimo que Aizen pode chegar em nível de poder. Aizen, na sua versão Shinigami sem o Hogyoku, era extremamente poderoso, sendo mais poderoso que a maioria dos capitães. Capitães de Bleach possuem um nível de poder absurdo, tanto que quando vão para a Terra, o mesmo tem que selar boa parte dos seus poderes para não criar danos graves ao mundo dos humanos. Saga da Soul Society, temos a informação que o Soryoku possui um poder de milhões de Zanpakuto, e o mesmo é descrito ser capaz de destruir todo o CDT. De acordo com o Yoruichi, percorrer todo o CDT é muito cansativo, pois CDT possui 4 portões e simplesmente ir de um ao outro demoraria cerca de 10 dias. Então vamos calcular isso para saber o mínimo do tamanho do CDT. Se dermos tempos para descansar e dissemos que eles caminham cerca de mais ou menos 12 horas por dia, a velocidade média de caminhada humana é de 3,1 mph, então isso daria cerca de 37,2 milhas por dia, e 37,2 milhas por dia vezes 10 dias vezes os 4 portões daria cerca de 1488 milhas de circunferência para o CDT. Então tem uma área de mais ou menos 176,120 milhas quadradas, ou cerca do tamanho do Uruguai. Ou seja, o Soryoku possui no mínimo potência para destruir uma região de um país pequeno. Como sabemos, o Ichigo simplesmente parou o Soryoku com apenas a sua Shikai, e como sabemos, nesse momento Aizen era muito mais poderoso que o Ichigo. Então, no mínimo no nível de poder, podemos escalar o Aizen na escala de nível país pequeno na saga da Soul Society. Mais para frente, vimos o Aizen na saga do Hueco-Mundo. Aizen, mesmo seu Hogyoku, era extremamente poderoso e era muito mais poderoso que todos os espadas. E de acordo com informações do Ukiyo-e, o Aizen proibiu o uso do Gran Greceiro e da ressurreição dos 4 primeiros espadas dentro de Las Noite, pois os poderes poderiam simplesmente destruir completamente Las Noite. Mas qual o tamanho de Las Noite? Segundo a informação de Neo, demoraria cerca de 3 dias para eles chegarem ao portão, e com cálculos, resultado do tamanho de Las Noite é pouco mais de 14 mil milhas. Isso faria que Las Noite possuísse no mínimo o tamanho de um país pequeno. Porém, como sabemos, Aizen é muito superior aos espadas, então no mínimo Aizen estaria na escala de nível país pequeno, podendo chegar a patamares mais altos em nível de poder, visto que até os espadas com Baragen Stack na ressurreição não se igualam ao seu nível de poder. Mas como sabemos, Aizen acabou absorvendo o Hogyoku,
e evoluindo cada vez mais, e acabou evoluindo ao ponto de apenas Ichigo na sua forma Dangai conseguir lidar com o mesmo. Aizen nessa forma era extremamente poderoso ao ponto de ter superado os limites de Hollows e Shinigamis. Aizen nesse modo conseguiu até mesmo ferir o Ichigo com seu Fragor. Em sua versão Mugetsu era dito ser equiparável à sua versão Kushikai verdadeira, onde ele conseguiu até mesmo ferir o Rei das Almas, que mesmo em estado vegetativo, ele ainda mantinha o fluxo das almas e sustentava os mundos de Bleach. Além que o Aizen já estava se preparando para lidar com a divisão Zero para tomar o lugar do Rei das Almas. Mas então, qual é o nível de poder do Aizen na sua luta contra o Ichigo? Visto que o Aizen naquele momento tinha o poder suficiente para lidar com o Ichigo Mugetsu, podemos colocar ele no mínimo na escala multigaláxia até universal, por ter sido capaz de ferir o Ichigo na sua forma Dangai, que por sua vez se equipara à sua forma de verdadeira Shikai, onde ele foi capaz de ferir um ser na escala de nível no mínimo multigaláxia a universal, que é no caso o Rei das Almas. Sabemos, Aizen foi selado, porém ele não ficou mais fraco, na verdade ele evoluiu e ficou até mais forte, sendo capaz de lutar brevemente contra Yhwach e o mesmo até mesmo era capaz de a sua Reiatsu sustentar as dimensões de Bleach, sendo descrito como um possível novo Rei das Almas. E atualmente nas novelas de Bleach, o Aizen é descrito ser capaz de lidar com Hikone, um possível substituto do Rei das Almas. Agora irei mostrar alguns feitos e citações para vocês entenderem a escala de poder do Aizen. No mínimo podemos colocar o Aizen nível galáxia, visto que ele é superior a Gremlin, que podia criar um espaço sideral que possuía pelo menos uma galáxia visível. E como é dito e por informações oficiais, o Gremlin de fato criou o espaço sideral e não apenas teleportou o Zaraki para um local no espaço. Pode argumentar, mas é apenas um Hacks. Sim, o Divisionary é de fato uma habilidade, porém o Gremlin precisa gastar energia utilizando ele, e é mostrado até mesmo criando clones para aumentar os seus poderes. Além disso, temos o fato que o Gremlin é capaz de suportar a criação de um espaço sideral com estrelas, pelo menos uma galáxia visível, mas o mesmo não consegue suportar o poder do Zaraki Kenpachi. Ainda temos o feito da Senjamaru tremendo os mundos de Bleach, sendo dito que ela foi capaz de ter tremido os céus e a terra dos mundos, e nos é mostrado no nosso site um céu estrelado, além do fato que o mundo dos humanos é praticamente idêntico ao mundo da Soul Society, sendo paralelos a si, e o Reiko Mundo, que possui no mínimo uma lua e um planeta e também uma estrela, já que a lua não reflete luz natural, no caso ela reflete a luz de algo, no caso o sol. E considerando que o mundo dos humanos e da Soul Society possui pelo menos um tamanho de sistema solar igual ao nosso, isso sendo bem básico ali, né? A energia necessária para tremer seria na escala de 10 elevado a 40 a 10 elevado a 45 joules de energia. Então, Senjamaru, para simplesmente afetar, no caso do tremer, esses três mundos, ela teria que liberar mais ou menos uma escala de energia na escala de 10 elevado a 40 a 10 elevado a 45 joules de energia, o suficiente para destruir bilhões de planetas, e no máximo de energia, que seria 10 elevado a 45 joules, daria para destruir sistemas solares inteiros com isso. Como sabemos, o Aizen é muito superior e mais forte que a Senjamaru, então a Senjamaru com a Bankai pegaria nível multisistema solar no mínimo, isso em baseline, gerando na sua liberação da sua Bankai entre 10 elevado a 40 a 10 elevado a 45 joules de energia. Seria a energia suficiente para tremer os céus e a terra dos mundos de Bleach, caso tanto o mundo dos humanos quanto a Soul Society tivessem um tamanho no mínimo de um sistema solar igual ao nosso. Então, vendo o feito de Gremlin criando espaço sideral e o feito da Senjamaru abalando os mundos de Bleach, o Aizen e também os God Tiers pegaria no mínimo na escala de nível multisistema solar a nível galáxia. Agora, analisando o poder do Aizen sem baseline, ou seja, sem ser o mínimo, o Aizen lutou com Yhwach no seu auge, onde ele iria destruir os mundos de Bleach. As dimensões de Bleach são
separadas. A Soul Society claramente possui um céu estrelado e possui dentro de si um local que se estende ao infinito, conhecido como Muken. O mundo dos humanos e a Soul Society são um paralelo entre si, e o Reino Mundo possui um tamanho grande o suficiente para caber uma lua e no mínimo um planeta e também uma estrela. Então Will Yhwach iria fundir todos os mundos com seu poder, um feito de nível multigaláxia até mesmo universal, pois ele iria afetar pelo menos duas dimensões que provavelmente são o universo, que são a Soul Society e o mundo dos humanos, além do Reino Mundo, e também iria afetar até mesmo a Garganta, que é o vazio que está ao redor dessas dimensões, que permite até mesmo os Shinigamis e até mesmo Hollows viajarem entre os mundos. O mundo dos humanos e a Soul Society são um espelho, são paralelos entre si. Soul Society mostra haver pelo menos um céu estrelado em um espaço expansivamente infinito chamado Muken dentro de si, além que o Reino Mundo possui um planeta, uma lua e possivelmente também uma estrela, visto que a lua não possui luz natural, ela apenas reflete a luz. Também a Garganta, que também seria afetada no processo de destruição dos mundos. Então, no mínimo, Wise e Soulski em poder seria nível galáxia, por escalar acima de Grammy. E se o mundo dos humanos e a Soul Society tiverem pelo menos o tamanho de um universo observável, Wise iria escalar para nível universal em Tier, pois o feito da Shinja Maru iria ainda mais ser bufado, pois ela teria afetado as dimensões de Bleach, tendo pelo menos duas dimensões com tamanho e estrutura universal. Assim, Wise iria escalar por ser mais poderoso que a Shinja Maru, além do fato dele ter capacidade de lutar contra Yhwach, ser descrito ser capaz de lutar com um possível substituto do Rei das Almas, além de poder sustentar as dimensões de Bleach. Então, nível de poder, podemos escalar Wise no mínimo na escala de nível galáxia, multigaláxia, podendo chegar até mesmo nível universal em nível de poder. Velocidade. Agora vamos para a velocidade. Wise na saga Aranka é muito superior aos espadas, e por sua vez os espadas são infinitamente superiores aos tenentes, que possuem no mínimo velocidade na escala massivamente hipersônica, pois eles são superiores a membro da Umitsukido, que possui tal velocidade. Então até mesmo os tenentes possuem a velocidade massivamente hipersônica em Bleach, e os espadas são muito superiores aos tenentes, dando trabalho até mesmo para os capitães, usando suas bancárias que aumentam seus poderes entre 5 a 10 vezes. Então os capitães e os espadas na saga Aranka poderiam ser escalados a nível subrelativístico ou até mesmo nível relativístico pela diferença de atributos. Então o mínimo do mínimo para o Wise seria a velocidade subrelativística relativística na saga Aranka. Após os acontecimentos posteriores na guerra, temos um feito do Haustvellen percorrendo a distância entre a Soul Society e o Palácio Real em um segundo, sendo praticamente de forma instantânea, pois foi usado pelo Yhwach para ressuscitar a sua guarda real. Esse feito é calculado na escala de pelo menos 30 vezes a velocidade da luz. Então Wise seria no mínimo na escala FTL+, sendo pelo menos 30 vezes a velocidade da luz e podendo alcançar velocidades mais altas. Mas realmente Wise e Soulski em nível de poder é completamente um absurdo. Esse foi o vídeo. Comente se concorda ou discorda de algo, deixe o seu comentário com a sugestão para o próximo vídeo e se inscreva no canal para ajudar e não perder os próximos vídeos do canal. Aproveite e também deixe o like, e também agradeço a todos que chegaram até aqui. Espero vocês no próximo vídeo.